Está começando agora o programa Em Busca de uma Nova Vida. Eu tenho dois amigos, dois pastores que se chamam Jonas. Um é o Jonas Vilar, que vocês conhecem, daquela musiquinha Você Já Venceu. E outro é o pastor Jonas Maciel. E ele diz: atende o telefone. Eu vou atender o telefone. Alô? Alô? Pastor Francisco de Assis Pereira. Isto. Da Igreja Apostólica Nova Aliança em Cristo, do Creio em Jesus, das rádios Nova Aliança, do programa, isso, do programa da TV Cristã, exatamente. Diga, meu amigo, qual é o seu nome? Inácio? Pois não, Inácio, o que você tem? Diga. Dor. Você está doente? Que isso? E mais o que? Ah, você está sentindo tonturas? Meu amigo, você ligou na hora certa. Essas dores, doenças, enfermidades que você tem, tonturas, tudo isso que você sente, que você... Ah, você ouviu minha pregação, né? Eu digo que isso é tudo do cão, é isso? Exatamente, é do cão, não, meu filho. Isso não é de Deus, não. Mas foi bom você ligar, porque eu vou te dar dois remédios. O primeiro remédio chama-se Jesus. O primeiro remédio chama-se Jesus. Se você chegar a Jesus, se você receber Jesus na tua vida, você não vai ter dor nenhuma, nem enfermidade, você não vai ter nenhum mais problema na tua vida. O segundo, que não é remédio, porque não é fármaco, porque não tem química, é este aqui, ó, Vitaviton. O Vitaviton é um produto natural, colhido no mar, viu, Inácio? Colhido no mar puro do Nordeste, sem nenhuma poluição. Não é esse mar aí que tem um monte de esgoto aí, não, é lá no Nordeste, longe de qualquer habitação, é um mar puro. E esta alga aqui, a alga marinha, que é colhida no mar, é seca ao sol, é alvejada apenas com limão, sem nenhum produto químico. E tem mais uma coisa, é moída, encapsulada, e nós colocamos aqui no Vitaviton, que é quem nos ajuda, quem nos socorre financeiramente no nosso trabalho evangelístico. Você compre o Vitaviton, que você vai ver como a sua vida vai melhorar. E coloque Jesus no teu coração, que aí não tem pra ninguém, viu? Que Deus te abençoe, meu querido Inácio. Volte sempre, viu? Ajuda a emagrecer, fonte de juventude. Combate doenças do coração, colesterol e arteriosclerose. Combate tumores, pressão alta e diabetes. Regula o metabolismo. Propriedades rejuvenescedoras. Mais informações, acesse www.vitaviton.com.br ou ligue 0 operadora 11 2228 7228 ou 0 operadora 11 3487 3940. A paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça agora e para todos sempre. Os que creem, digam amém e digam glória a Deus. Glória a Deus. Declaremos agora a nossa busca pelo Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, nós te buscamos nesse momento, para que com a tua presença tu nos tragas iluminação, sabedoria, perspicácia, inteligência, para que nós possamos compreender todos os problemas da nossa vida e possamos seguir a estrada, o caminho da mais perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, guia-nos com os teus próprios olhos, sê lâmpada para os nossos pés,
ser luz para o nosso caminho. Nos ilumina, Espírito Santo de Deus, para que nós conheçamos a verdade, que é justamente essa verdade que vai nos libertar. Nos leva a Cristo, para que nós possamos, ó Espírito Santo de Deus, conhecê-lo integralmente, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Os que creem, digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Digam comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. No teu nome. Vem cumprir a Tua promessa. Vem estar conosco. Vem estar conosco. A promessa de Jesus foi muito clara. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E depois ele disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no seu nome, ele estaria no meio delas. Neste momento, Cristo está conosco aqui agora, nessa sala onde estamos reunidos no nome dele. E ele está naquelas casas onde as pessoas estão ligadas conosco, declarando que estão em nome de Jesus. Assim, Jesus está presente de corpo, alma, sangue e divindade. Presença real agora na nossa vida. Vamos aproveitar esses instantes para nós pedirmos a Ele perdão dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas infrações que cometemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Neste momento, quando a gente confessa ao Senhor Jesus os nossos pecados, confessamos a nossa iniquidade com humildade, confessamos os erros que fizemos, nós começamos a nossa reconciliação com Cristo. E assim que confessamos, declaremos a Ele o nosso arrependimento. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos de tudo que fizemos errado em nossa vida. E te pedimos, Senhor, nos dá forças para não errarmos mais, para vivermos uma vida santa no Seu santo nome. A nossa reconciliação com Deus falta pouco, porque confessamos com humildade o nosso pecado, declaramos o nosso arrependimento, pedimos a Ele a força do firme propósito de não pecar mais, e agora peçamos perdão a Jesus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, Senhor Jesus, nos absolve dos nossos erros e faz com que limpemos o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Nesse momento nós estamos perdoados. Estamos perdoados. E se alguma coisa ficou no nosso coração, vamos pedir ao Senhor Jesus que entre lá e arranque de lá toda e qualquer coisa que o desagrade. Arranque do nosso coração tudo aquilo que o desagrada, para que nós possamos viver uma vida perfeita de união com Ele. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora receber Jesus em nossa vida. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, e declaramos que te reconhecemos como Filho de Deus vivo. Nesse momento, nós nos tornamos também filhos de Deus. Nesse momento, estamos registrados no céu como filhos de Deus. Nesse momento que confessamos Jesus aqui na terra, nós somos confessados por Ele diante do Pai. A melhor posição que nós podemos ter na vida é sermos filhos de Deus. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Trazemos hoje para a nossa meditação um texto que está no livro de Jeremias, que nós já estudamos como o profeta das lágrimas, o profeta do choro, aquele profeta que foi constituído desde o ventre materno para ser profeta em Israel, em Judá, aliás, e nós vemos que ele tem uma previsão a respeito do pecado em Jerusalém, do pecado em Judá e do castigo que Deus iria trazer a este povo com o degredo na Babilônia. Ele chamou a atenção, pediu a todos que se voltassem para Deus antes que Deus segregasse o povo judeu lá na Babilônia durante 70 anos. E Jeremias pregou isso durante vários anos. E nós vamos ler o capítulo 9, no versículo 23. Capítulo 9, o versículo 23. Interessante que a pregação de Jeremias não surtiu efeito a Judá, porque o povo judeu não acudiu, não atendeu
aos pedidos de Jeremias, a ponto dele até ser preso, a ponto dele ser castigado e ele ser um dos degredados também. Nós temos um outro exemplo na nossa escritura, em que o profeta Jonas foi a Nínive e ele, com a pregação, ele conseguiu converter uma cidade de 120 mil habitantes, desde o rei até o mais pobre, se vestiram de sacos, se cobriram de cinzas e durante 40 dias ficaram em oração, em prantos, pedindo perdão a Deus dos seus pecados, e a cidade foi realmente livre pela pregação do profeta Jonas. Interessante que a gente vê na escritura que o sacerdote pouco faz para resolver o problema do povo. O profeta vem para dizer ao povo o que vai acontecer se ele continuar no pecado, se ele continuar no erro. Jeremias, durante toda a sua vida, pregou o castigo que viria ajudar, e nem assim o povo o acudiu, nem assim o povo acolheu. Aí a gente pergunta, mas então por que fica registrado isso aqui? E Paulo nos explica bem. Paulo diz, aquilo que está escrito na escritura é para que todos tomemos conhecimento do que aconteceu no passado. Porque como Deus é fiel, tudo aquilo que aconteceu no passado, Ele vai fazer no futuro, Ele vai fazer no dia de hoje. Então é para nós tomarmos conhecimento e para nós vivermos de acordo com as normas que Deus deu através dos seus profetas. Por isso que está registrado aqui, ainda que Jeremias não tenha tido sucesso na sua pregação, ainda assim fica para nós esse exemplo, para que nós não façamos igual o povo judeu, para que nós atendamos a chamada do profeta, que veja bem, a escritura é atual, ela é verdade hoje como foi há 1000 anos atrás, ela é verdadeira hoje como foi há 1000 anos atrás, ela vê situações hoje que são as mesmas situações de 1000 anos atrás, e por isso ela é atual, ela é contínua, ela é iminente, ela é clara, ela é verdadeira, e isso nos serve de exemplo. Vamos ler o versículo 23 do capítulo 9 de Jeremias. Aqui está escrito assim: conhecer a Deus constitui a glória do homem. O texto que nós vamos ler diz assim: conhecer a Deus constitui a glória do homem. Olha o que está escrito aqui: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Olha o que a escritura nos alerta. Porque naquela época, quando Jeremias foi chamar a atenção do povo judeu, o sábio dizia assim: você não precisa falar para mim, você não é nada, eu sou sábio. E o que você quer me ensinar? Eu sou sábio. O outro dizia assim: o que você quer me ensinar? Eu sou forte, eu tenho toda a condição de resistir ao degredo. O que você quer me ensinar? Aí diz o outro: e eu sou rico, a minha riqueza vai apagar qualquer problema contra mim. Isto continua até hoje. A palavra de Deus não toca no rico, que ele diz: eu sou rico, não preciso. Para que esse Jesus? Para que essa Bíblia, se eu tenho as minhas riquezas? O forte diz assim: eu sou forte, tenho saúde, por que eu preciso recorrer a Jesus? E o sábio diz assim: a minha sabedoria é tanta que eu não preciso desses ensinamentos. Então ainda hoje o sábio se gloria da sua sabedoria, o rico se gloria da sua riqueza e o forte se gloria da sua fortaleza. E o que a Bíblia nos ensina? Não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte da sua fortaleza, nem o rico da sua riqueza. Não se glorie. Aí diz porque quando você for se gloriar, então você se glorie, está escrito aqui no versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Olha, no que nós devemos nos gloriar? Em conhecer a Deus e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a nossa glorificação, a nossa glória, ela não tem de ser para a gente próprio. Ela tem de ser para aquele que é o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, aquele que fez todas as coisas, aquele que nos fez também com muito amor. Se eu tenho de me gloriar, então, eu devo me gloriar naquele que é o meu Senhor, que é o meu Salvador, aquele que me fez, aquele que me trouxe até aqui. O que diz a Escritura Sagrada? Eu te amei, diz o Senhor. Eu te amei e te ajudei até aqui.
Tudo que você tem fui eu que te dei. Tudo que você tem é propriedade minha. É uma concessão minha, uma misericórdia minha. As pessoas deixam de entender isso. E as pessoas acreditam que podem fazer as coisas sozinhas, que não precisam de Deus. Ontem eu tive uma conversa aqui maravilhosa com 2 líderes espíritas. E num determinado momento, eles estavam, eu perguntei a eles sobre a ideia que eles tinham sobre a reencarnação. Então o espírita tem a seguinte ideia: eu peco, e eu não tenho outra solução a não ser com as minhas boas obras eu pagar aquilo que eu fiz de errado. Então para o espírito há uma conta corrente, em que pesa de um lado os meus pecados, os meus erros, e de crédito do outro as minhas boas ações. Se as minhas boas ações superarem as más ações, eu tenho crédito diante de Deus. Se as minhas más ações superaram as boas ações, o que acontece? Eu morro e volto depois de novo aqui para pagar aquela conta que eu não consegui pagar na minha primeira vida. Aí eles me perguntaram: o que o senhor acha disso? Eu acho isso uma enormidade de Deus, do seu Deus. Eu acho isso uma sacanagem do seu Deus. Usei esse termo. Acho uma sacanagem do seu Deus. Porque ele sabe que com a minha força eu não consigo pagar a minha conta agora. E ele então deixa um saldo devedor na minha conta e me obriga a voltar aqui de novo. Na minha volta eu vou encontrar um mundo mais poluído, um mundo mais pervertido, um mundo mais desgraçado, onde eu vou ter maior dificuldade de viver, e onde provavelmente eu vou fazer um monte de erro, e a minha conta vai ser outra vez deficitária. Aí o que acontece comigo? Não consigo pagar a primeira conta da primeira vida, aumentei a minha conta na segunda, e Deus então de novo, uma sacanagem desgraçada, ele me faz voltar à terra outra vez, para eu pagar aquela conta. Para pagar aquela conta. Aí eu entro num mundo cada vez pior, cada vez mais pervertido, porque ele diz para mim: mas existe a evolução. Eu digo: não existe evolução da raça humana, existe uma involução, um deterioramento, uma degeneração. Então quando eu vier a terceira vez, eu vou encontrar um mundo desgraçado, levado à breca. E aí então eu vou ter mais dificuldade de viver ainda, mais dificuldades. E nessa terceira vez a minha conta aumenta. Eu já tenho um saldo grande da primeira vinda, um saldo grande da segunda, devedor, e na terceira eu aumento a conta. Então eu não tenho chance de salvar, porque eu não consigo pagar essa conta. Aí ele perguntou para mim: mas se não é assim, que maneira que o senhor tem para pagar a conta? Eu digo: pois é aí que está a grandeza do cristianismo, aí que está a grandeza de Cristo. Porque Cristo sabe que eu não consigo pagar a minha conta. Ele sabe que eu não consigo pagar. Então ele chega para mim e diz: Francisco, se você me amar, se você vier para mim, se você estiver comigo, Francisco, eu vou pagar a tua conta. É preciso morrer por você, Francisco? Eu vou morrer. É preciso derramar o teu sangue por você, Francisco? Eu vou derramar. E é isso que ele está falando para o José, para o Joaquim, para o Manuel, para cada um de nós que estamos aqui e para cada um de nós que estão nos ouvindo nesse momento. Aí ele falou: essa teoria é bonita. Aí um virou para o outro e falou assim: estou percebendo uma coisa. No Espiritismo não tem o pedido de perdão. Eu falei: mas o que é isso? Justamente um Deus misericordioso, vocês não têm o pedido de perdão? Nós não pedimos perdão. Nós sabemos que não pode pedir perdão, sabemos que não adianta pedir perdão, eu tenho de pagar, a minha conta não pode ser perdoada. Primeiro ponto: vocês então negam a misericórdia de Deus. Um olhou para o outro e disse: vocês negam a misericórdia de Deus. O Deus de vocês não é misericordioso. Que a maior característica de Deus é a sua misericórdia, o seu amor por nós, a sua dedicação por nós. Vocês negam a misericórdia. E mais, se vocês querem pagar conta e não aceitam o perdão de Deus, e não aceitam a Cristo como aquele que se imolou por nós, vocês negam a coisa mais importante de Jesus,
que é a sua morte vicária, que é a sua morte no meu lugar, que é a sua morte por mim, que é o cumprimento do Antigo Testamento. Ontem eu recebi vários telefonemas de pessoas que diziam assim: nós escutamos a sua palavra cedo a respeito do cumprimento da lei por Jesus, e esta visão nós nunca tínhamos visto, nunca ninguém tinha falado isso, e eu vou repetir hoje aqui. Jesus veio para cumprir a lei. Ele disse: não vim para revogar a lei. E ele diz duas vezes: não vim para revogá-la, eu vim para cumpri-la. Aí a gente pergunta: mas no que Cristo cumpriu a lei? Aí ontem, na revelação que Deus me deu, eu passei para muita gente: olha o cumprimento da lei, como é que foi. O pecado era punido com a morte. O adultério era pecado, morte. O homossexualismo, pecado, morte. O roubo, pecado, morte. O assassinato, pecado, morte. Então a morte é que resolvia, é que pagava o pecado que era sido feito. O que Jesus fez? Inocente, nunca pecou, nunca errou. Ele diz: coloca, Pai, sobre minhas costas todos os pecados daqueles que vierem a mim. Joga em cima de mim todos os pecados, e eu me torno pecador por eles. Eu me torno pecador por eles. O que era a lei antiga? O pecador tinha de ser morto. Então Jesus, que se tornou pecador em nosso lugar, teve a pena de morte. Morreu por causa dos nossos pecados que ele tomou para si. Tanto é que em um determinado momento Jesus grita: Pai, Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado tira Deus da nossa presença. O pecado afasta Deus de nós. Quando Jesus estava na cruz cheio de pecado, ele sentiu a ausência do Pai, que o abandonava por causa do nosso pecado. Não por causa do Filho Jesus, mas por causa do nosso pecado. O Pai se afastava. E Jesus diz: Pai, Pai, por que me abandonaste, Pai? E por que o abandono do Pai? Que a gente não entende muitas vezes. Porque tem coisas da Escritura que não são esclarecidas, que não são ditas. Quanta gente passa a vida inteira sem saber por que Jesus diz: Pai, Pai, por que me abandonaste? E quanta gente diz: mas que pai cruel abandonou Jesus à cruz? Quando você vai analisar a Escritura, você vai ver a Escritura, você vai ver a profundidade dela. A Escritura está dizendo isto: o pecador, ele se afasta de Deus, o pecador ele se distancia de Deus, o pecador sai da frente do Pai. E Jesus, que não era pecador, mas tomou o meu pecado, assumiu o meu pecado, assumiu o pecado de todos nós, ele se tornou pecador. E no se tornar pecador, ele se afastou do Pai, e por isso ele grita: Pai, 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 por que me abandonaste? E no entregar a sua vida, ele cumpriu a pena de morte, que era para mim, para cada um de vocês e para aqueles que estão me ouvindo agora. Gente, o cristianismo, o Cristo, é uma coisa tão maravilhosa, que quanto mais a gente se aprofunda nessa vida cristã, é que a gente vai vendo a grandeza, a grandiosidade do Pai e a grandiosidade do Filho que veio a esta terra para nos redimir, para nos salvar. E aquele a quem nós temos de reconhecer como nosso único Senhor e Salvador. Aí eu fico abismado de ver. Por exemplo, um espiritismo que acredita num Allan Kardec, que recebeu, diz ele, uma mensagem que ele não sabe de quem, né? E ele prega que Cristo morreu à toa, morreu de tontão, morreu de bobão, porque não adianta a morte dele. Prega que não precisa pedir perdão, porque não adianta pedir perdão, que o perdão não existe. Não acredita na misericórdia de Deus, não acredita no sacrifício de Cristo. E prega uma vida de sacrifício, uma vida de angústia, uma vida de tristeza. E num determinado momento, os dois olharam para a cara do outro e um disse assim: doutor, tem razão, eu sou espírita desde os 5 anos, e de lá para cá minha vida tem sido só sofrimento, só angústia, só desespero, só tranqueira, só dificuldade. Por mais que eu me dedique à causa dos outros, à pobreza, à miséria, à obra de caridade, a minha vida, diz ele,
é uma vida de porcaria, é uma vida triste, uma vida cheia de tristeza, de amargura, não tenho vitória, não tenho nada na minha vida. Ele olhou para mim e disse: eu vejo o semblante do doutor Francisco de vitória. Eu digo: pois é, meu filho, eu tenho esse semblante porque eu aprendi a não orar mais. Uma oração que me ensinaram de criança, uma oração maléfica, herética, uma oração diabólica, que eu me proclamo um amaldiçoado filho de Eva. Eu me proclamo que vou viver chorando e gemendo nesse vale de lágrimas. E eu me proclamo que eu vou ver Cristo só depois desse desterro. Aí ele falou: pois é verdade, o senhor tem razão. Aí eu fico imaginando, quando a gente vê Cristo morrer por nós, aí a Igreja Católica prega que Nossa Senhora é a distribuidora de todas as graças, que Maria é a fonte de todas as graças. Ela pega Jesus, a Igreja Católica pega Jesus e diz: olha, vai para o armário, agora quem vai mandar aqui é Maria. Quando Jesus disse: eu sou a cabeça da igreja, ela pega, pá, corta a cabeça, põe Jesus aqui, pega pelo cabelo, aqui vai para cá, aqui vai ficar o Papa. Quando Jesus diz: eu sou a pedra fundamental, ela arranca aquela pedra, sai daí, Jesus, o senhor não é pedra coisa nenhuma, põe lá, a pedra é Pedro. Ela nega o cristianismo, isso que eu quero dizer para aqueles que estão me ouvindo. Ela nega o cristianismo, ela nega Cristo. E Cristo diz aqui: se você se gloriar, glorie-se, está escrito aqui, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aí que vai a riqueza da nossa igreja, de nós conhecermos a Cristo. Eu quero explicar para vocês o que significa a palavra conhecer na Bíblia. Porque a palavra conhecer aqui no nosso português, ela tem um sentido superficial. Se eu disser para vocês aqui agora: eu conheci uma moça outro dia atrás, vocês nem vão reparar. Conheci uma moça, passei por ela, vi, dei tchau, ou ela me cumprimentou, conheci uma moça. Mas se eu falar na Bíblia que eu conheci uma moça, olha a bronca que eu vou receber ali. Olha a bronca que eu vou receber ali. Não é para menos, né? Porque a palavra conhecer na Bíblia é palavra de relação íntima, gente. É palavra de relação íntima. Vocês querem uma prova? Pegue o livro de Mateus. O que está escrito lá? E José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Só depois que Jesus nasceu ele conheceu Maria. Então vocês veem que o verbo conhecer na Bíblia, quando fala de conhecer a Deus, não é passar por ele e dar tchauzinho, não, gente. Não é dizer ouvir falar dele, não. Conhecer Jesus é uma relação íntima, intrínseca, interior com ele. Isto é a palavra conhecer. Então o cristão que quer ser cristão, ele tem de conhecer Cristo, ou seja, conhecer Cristo é viver intimamente com ele. Nós temos a palavra conhecer aqui no Brasil e a palavra amigo, uma palavra de uma futilidade tremenda. Eu sou amigo do deputado fulano de tal. Qual é a amizade que ele tem com o deputado? O deputado da rua um dia, num comício, passou por ele, e como o deputado faz para todo mundo: bom dia, boa tarde, vota em mim, vota em mim, vota em mim. Eu sou amigo do deputado fulano de tal. Eu conheço o deputado fulano de tal. Conhece nada. Não é amigo dele. Não sabe o telefone dele. E se ligar o deputado não vai atendê-lo. A palavra conhecer, a palavra ser amigo na Bíblia é coisa muito mais profunda. É coisa de intimidade. É coisa intrínseca, é coisa de interior. E quando Deus pede que a gente o conheça, a gente tem de se debruçar sobre a Bíblia. Debruçar sobre a Bíblia. E nesta hora que a gente debruça sobre a Bíblia, nós vamos conhecer a Cristo intrinsecamente, no seu interior. Ele dentro de nós, nós dentro dele. O que ele diz: eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na tua casa e vou cear com vocês. Para o povo judeu, a ceia é uma coisa íntima. Para a ceia só são convidados aqueles que são íntimos. E Jesus diz: eu e o Pai vamos a Ele e vamos fazer nele a nossa morada.
O conhecimento nosso com Jesus não é aquele conhecimento que nós temos com os deputados e senadores e vereadores e prefeitos aqui no Brasil, não. É um conhecimento dele vir morar dentro de nós, dele vir morar dentro do nosso coração. Esse é o conhecimento que nós temos dele. E quando a gente estuda essa passagem aqui, nós temos de, obviamente, irmos na primeira epístola aos Coríntios, onde nós vamos ver aqui, coisa interessante. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30. Olha o que está escrito aqui. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se eu sou de Deus, só tem um jeito, só tem uma forma de eu ser de Deus. É através de Jesus. Olha o que está escrito na Escritura. Vós sois dele, ou seja, vós sois de Deus. E como é que eu sou de Deus? Em Cristo Jesus. E como é que eu sou de Deus em Cristo Jesus? Porque ele vai me dar. Porque ele se tornou da parte de Deus. Ele se tornou a nós da parte de Deus, se tornou sabedoria, justiça, juízo e santificação. Aí eu fico bobo quando uma igreja que se diz ser milenar, de 2000 anos, ensina que para você ser de Deus, você pode ser de Santo Antônio, São Joaquim, São Manuel, porque esse santo aí vai levar você para Deus. Coitados, se eles ainda não chegaram a Deus, porque estão dormindo, aguardando o julgamento, não chegaram a Deus, estão aguardando o julgamento, se eles não chegaram lá, como é que eles podem me levar? Como é que eles podem me levar a Deus se eles mesmos não chegaram lá ainda? Aí vocês dizem, mas e Maria? Não foi assunto aos céus? Mas onde está na Escritura isso? Onde está na Escritura que ela foi levada aos céus? Onde está na Escritura isso? Eu sempre digo que se Maria foi elevada aos céus, nós temos de dar um puxão de orelha muito grande no João, porque João não narra isso nem no evangelho dele, nem nas epístolas dele. E ele escreveu um evangelho, escreveu 3 epístolas e escreveu o Apocalipse. E nenhuma delas ele fala que Maria foi levada aos céus. E se foi, tinha de ser a presença dele, porque ele ficou responsável por Maria. Ele recebeu Maria aos pés da cruz de Jesus, então ele acompanhou Maria até a sua morte. E se um dia Maria foi levada aos céus, era um ato que ele nunca, jamais ele podia negar para nós. Ele tinha de dizer, um dia eu estava em casa, quando chegou um bando de anjos, e cataram Maria e levaram para os céus. Ele tinha de ter escrito isso. Se ele não escreveu, é porque não aconteceu, é porque não ocorreu, é porque não é fato verdadeiro. Agora Jesus é para nós a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. São os 4 pilares que nós temos da nossa vida com Cristo. Cristo é, primeiro, a nossa sabedoria. Se nós quisermos viver uma vida de sabedoria, se nós quisermos viver uma vida correta, uma vida dentro da lei de Deus, é através de Jesus, que é a nossa sabedoria. A justiça, se nós quisermos viver uma vida de justiça, é através das leis de Cristo. Se nós quisermos viver uma vida de santificação, é através de Cristo. E preste bem atenção, a santificação, que só vem através de Cristo, é tão necessária, porque está escrito em Hebreus 12, se nós formos lá em Hebreus 12, está escrito lá em Hebreus 12, 14, está escrito lá, que sem santificação, ninguém verá a Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver a Deus, ninguém vai ver Jesus, se não for através de uma santificação. O pecado nos afasta de Deus, o pecado corta o nosso relacionamento com Deus, o pecado nos afasta de Deus. É só através da santificação que nós vamos chegar a Deus. Está escrito aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Sem santificação, ninguém chegará a Deus. Agora é interessante que a gente vai olhar aqui uns ensinamentos que tem na Epístola aos Tessalonicenses. Coisa interessante.
Os Tessalonicenses, tem uma coisa interessante, que diz assim, que a gente tem de se gloriar em Deus, porque que ninguém se gabe de si próprio, porque se nós tivermos de ser gloriados, temos de ser gloriados em Deus, ou se nós tivermos de ser gloriados, é por aquilo que Deus emana de dentro de nós. Aquele homem que tem Deus no coração, aquela mulher que tem Deus no coração, ela anda emanando a graça de Deus, emanando a glória de Deus, emanando a força de Deus. E a glória não é dela e nem dele, a glória é de Deus que está dentro dela. Então, aos Tessalonicenses, Paulo diz, e com muito carinho, diz assim: vocês coloquem Jesus no coração, não se apartem dele, porque é só através da glória dele que vocês vão se gloriar neste mundo. Interessante que os Tessalonicenses eram da cidade de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade da Grécia, uma cidade da antiga Macedônia, né? Ela foi uma cidade muito importante ali. E uma coisa mais interessante que nós temos aqui é que essa epístola, a primeira epístola aos Tessalonicenses, foi a primeira epístola que Paulo escreveu. Foi a primeira epístola que Paulo escreveu, foi esta primeira aos Tessalonicenses. E ele ficou tão entusiasmado com os Tessalonicenses que ele escreveu também a segunda, que foi a segunda epístola que ele escreveu na vida dele. Então, a primeira epístola que Paulo escreveu foi a primeira epístola aos Tessalonicenses. E a segunda epístola que ele escreveu foi a segunda epístola aos Tessalonicenses. Aí você pergunta, mas por que Paulo teria escrito aos Tessalonicenses? Sabe por quê? Porque Paulo foi lá junto com Silas, foi lá para pregar aos Tessalonicenses. E o que ele percebeu lá? Que os Tessalonicenses não tinham amor à leitura da Escritura. Os Tessalonicenses iam para a igreja, cantavam, oravam, escutavam a palavra de Deus, mas não tinha amor à leitura da Escritura. Isso preocupou muito Paulo. Preocupou muito Paulo porque na epístola, tanto numa como outra, ele fala, o tema principal das duas epístolas é a segunda vinda de Jesus. Ele diz: você tem de ler a Bíblia, você tem de ler a Bíblia para você estar preparados para se encontrar com Cristo na segunda vez. Tem muita gente pregando a segunda vinda de Cristo. E o povo cristão, é coisa interessante. Ah, mas vai demorar, então eu não vou escutar agora porque vai demorar. Mas sabe quando é a segunda vinda de Cristo na minha vida e na tua vida e na vida de vocês? É quando nós fecharmos os olhos, quando nós morrermos. Já é a segunda vinda de Cristo na nossa vida. Nós temos que estar preparados para isso. A hora que fecha a nossa conta corrente, a hora que fecha a nossa caderneta, é essa hora que nós temos que estar preparados. E Paulo escreve a epístola aos Tessalonicenses, a primeira e segunda, com a preocupação de que cada um de nós, né? Cada um de nós, vamos procurar essa união íntima com Jesus. Essa união íntima com Jesus, porque Ele realmente é aquele que tem de guiar a nossa vida. Para terminarmos, vamos analisar alguns versículos do Salmo 62. O salmo lindo, mais lindo de Davi, que Davi diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus espera, ó alma silenciosa, porque somente dele vem a minha salvação. Então eu fico bobo de ver as crenças que ensinam que a salvação vem através das nossas obras, que a salvação vem através de várias aparições que eu vou fazer nesse mundo, em sequência a minha morte, para eu me libertar dos meus pecados. Eu fico bobo quando vejo a Igreja Católica pregar que a salvação vem por intermédio de Maria, vem por intermédio do santo tal, pela intercessão do santo tal, pela intercessão do santo tal. Quando está escrito aqui, e Davi reconheceu isso: somente em Deus, ó minha alma, somente em Deus espera silenciosa, dele vem a minha salvação. E olha o versículo 2 que ele diz: só Ele é a minha rocha. A Igreja Católica não conhece esse versículo, porque rocha para ela é Pedro, Paulo, eu não sei mais quem, tem um monte de rochinhas, né? Eu acho que a Santa Ela da igreja tem que ter o sobrenome Rocha. São Joaquim Rocha, São Miguel Rocha, São José Rocha, São não sei quem Rocha. Eu acho que a Igreja Católica adota o nome Rocha como sobrenome das pessoas, né? Só Ele é a minha rocha, está escrito aqui. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu refúgio, e eu não serei abalado quando eu crer nele. Por um pouquinho, vê o versículo 5: somente em Deus, ó minha alma,
espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Lá vem a minha salvação, agora vem a minha esperança. Porque só ele é a minha rocha. Só ele é a minha rocha. Meu prezado amigo católico, eu te apelo agora ao teu coração, à tua alma, ao teu espírito. Acredite na Escritura Sagrada. Só Jesus é a rocha. Não se apoie em pedrisco, não se apoie em pedrinha, que não vai te segurar, não vai te amparar, não vai dar para você nenhuma força, porque é pedrisco, é pedrinha. Só Jesus é a rocha. Davi, o homem sério, o homem de Deus, proclamou isso no Salmo 62 há 1000 e tantos anos atrás. E no versículo 7 ele repete: porque só ele é a minha rocha. Se nós quisermos ter uma vida bem firmada, como diz Jesus, aquela casa construída sobre a rocha. Ontem, naquela discussão aqui, meu filho também entrou na discussão e disse: pai, mas aonde fica o livre-arbítrio? Deus não deu para nós o livre-arbítrio? Deu. Só que ele diz assim: eis que coloca a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe a vida, escolhe o bem. Agora você tem o livre-arbítrio para escolher a morte. Você tem o livre-arbítrio para escolher o mal. Deus diz assim: você pode construir a tua casa na beira da água, do brejo, e você pode construir a tua casa sobre a rocha. Ele te dá essa opção. Você constrói a sua casa onde você quiser. Você quer construir sobre a rocha, está aqui firme, está escrito: essa jamais será abalada. Agora aquela rocha, aquela casa que você constrói na areia, no brejo, ela vai ser levada pela correnteza. Então nós temos o livre-arbítrio, mas quando a gente escolhe mal, a gente se dá mal também depois. Quando a gente escolhe errado, a gente vai pagar o erro. Quando a gente escolhe errado, a gente vai ter o resultado errado na nossa vida. Então o livre-arbítrio que Deus colocou para a nossa liberdade é para que a gente escolha o bem, para que a gente escolha o caminho certo, para que a gente escolha plantar a nossa casa em cima da rocha, que nem vento, nem tempestade, nem enxurrada, nem nada vai abalar. Que Deus nos dê essa graça de nós entendermos o fundamento da nossa fé, entendermos a força de Jesus na nossa vida. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora para que o Senhor Jesus nos dê esse entendimento. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos o entendimento, para que coloquemos a nossa vida firmada, alicerçada sobre a rocha que és tu. Que nós construamos toda a nossa vida, todo o nosso relacionamento, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso serviço. Que nós construamos todo o nosso relacionamento humano, todo o nosso espírito nós construamos sobre a rocha que é Jesus. Nos dá essa força, Senhor Jesus. Nos dá esse entendimento. Nos dá o arbítrio correto de escolhermos o bem, de escolhermos a vida, e não de cairmos para a morte e cairmos para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor Jesus, no teu santo nome. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo. Estamos aqui agora na companhia do nosso amigo, o corretor de imóveis, Osias, aliás. Ele é um dos articulistas do portal Creia em Jesus. Ele é uma pessoa dedicada ao estudo sobre as drogas, o estudo sobre o vício das drogas.
O Osias também é um corretor de renome aqui na região da praia, e eu quero que ele dê o telefone dele para quem estiver vendo esta propaganda. Se precisar de alguma coisa no litoral, está aqui um rapaz honesto, com toda a força para fazer a venda do seu imóvel ou a compra do seu imóvel. Diga seu telefone, Osias. Meu telefone é 13 DDD 7816 7301. Agradeço aí a oportunidade e o privilégio de estar aqui junto com vocês. Só que tem que falar de novo. Meu telefone... Bem devagar. DDD 13 7816 7301. Isso. E a mãe dele, que é a dona Selma, não é isso, dona Selma? A mãe de quantos filhos, dona Selma? São 6 filhos. 6 filhos. 6 filhos. Todo homem ou tem filha? 4 homens e 2 mulheres. 4 mulheres e 2 mulheres. Quantos netos tem? Tenho 14 netos e 3 bisnetos. 3 bisnetos. Esse neto está ao seu lado é o Pedro, não é isso? Pedro. E o que está atrás é o Silas, não é isso? Silas. O Silas. O Silas relutou de fazer aqui a filmagem, que ele queria tomar um sorvete antes, né, Silas? Tá aí. Mas vamos aproveitar esse momento para nós falarmos da Bíblia Despertamento Espiritual. É uma Bíblia que está sendo lançada agora e que mostra a vantagem que nós temos de ler a Bíblia, de estar com a Bíblia dentro do nosso coração, diante dos nossos olhos. Sabe que nós nos preocupamos sempre com a comida. Todo mundo se preocupa com a comida. Mas quando chega no alimento espiritual, o alimento do nosso espírito, a pessoa pensa que é só no domingo, à tarde, quando vai na igreja. Por isso nós temos também essa Bíblia de leitura diária. Essa Bíblia nos ensina a lermos todos os dias alguns trechos da Bíblia. E esta Bíblia de leitura diária, você vai ler a Bíblia inteirinha dentro de um ano. Se você quiser ler em 6 meses, você lê 2 capítulos por dia. Se você quiser ler em 3 meses, você lê 4 capítulos por dia. Então a Bíblia de leitura diária, eu aconselho a você, porque aí você vai ler a Bíblia inteirinha no prazo que você estipular para vocês. E esta Bíblia aqui, Avivamento Espiritual, ela é especial, porque nós não temos como viver a nossa vida sem reavivarmos o nosso espírito, sem fazermos o nosso espírito se fortalecer, vivendo uma vida de fortaleza o nosso espírito. Certo, meu amigo Osias? Certo. Certo, dona Selma? Certo. Que Deus nos abençoe então. Ligue agora mesmo para 0 operadora 11 2228 6430 ou acesse nosso site www.creiaemjesus.com.br. Estamos aqui agora com este casal maravilhoso que é o Davi de Góes e sua esposa Laís de Góes. E com essa preciosidade aqui que é a Ana Júlia, essa garota linda, né, Ana Júlia? Olha que coisa linda que ela é. Eu estou aqui para falar para vocês de um hábito que nós temos de adquirir, que é o hábito da leitura diária da Bíblia. Da mesma maneira que você come todos os dias, várias vezes por dia, da mesma forma como você se alimenta o seu corpo várias vezes por dia, você tem de alimentar o seu espírito. E para você alimentar o seu espírito, é você ler diariamente a Bíblia, várias vezes por dia, para você ficar com a palavra de Deus no teu coração te fortalecendo. Agora, para o casal, que eu tenho certeza que essa é a primeira filha, não é isso? Vai formar uma família maravilhosa, vai formar uma família unida, uma família de muito amor, não é isso? Muito bem. Eu tenho essa Bíblia aqui, Bíblia da Mulher Vitoriosa, né? Você vai encontrar aqui todas as passagens da Bíblia em que as mulheres mostraram vitória. E para você eu tenho aqui Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Você sabe que a nossa vida é uma batalha contínua no Espírito, e a vitória financeira é o que nós procuramos. É Bíblia que você vai ler todos os dias, você passa os ensinamentos para a mulher e a mulher passa os ensinamentos para você. Amém? Pode examinar. Muito boa. Vamos comprar? Muito bom, né? Precisamos, né? A gente... Uma certificação. A certificação vai ser muito boa. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Você que ouviu esse comercial e que viu o exemplo desse casal maravilhoso que está aqui, mostrando ao mundo uma criança linda, perfeita, você siga este exemplo. Adquira a Bíblia Batalha Espiritual e Vitória Financeira e a Bíblia da Mulher Vitoriosa. Só vou dizer para você o seguinte, eu vou dar 12 meses de prazo para você pagar. Você não vai sentir esse pagamento.
e você vai todo dia ter como se alimentar no seu espírito para a sua vitória, para a sua nova vida, para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Ligue agora mesmo para 0 operadora 11 2228 6430 ou acesse nosso site www.creiaemjesus.com.br. Meu irmão e minha irmã, eu convido você agora para nós recebermos o Senhor Jesus na nossa vida. É um momento de grande decisão na sua vida. E por que eu quero que você receba o Senhor Jesus na sua vida? É para que você deixe essa sua vida de derrota, para que você deixe essa vida de necessidades, essa vida de aflição, de angústia, essa vida de pobreza e de miséria, e você passe a viver uma vida de vitória, uma vida de sucesso, que só você vai conseguir quando você colocar o Senhor Jesus na sua vida. É o que está escrito na primeira epístola de São João, no capítulo 5. Quem é que vence o mundo? É aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus vivo e que veio a esta terra em carne para morrer por nós e derramar o seu sangue para a nossa salvação. Eu quero que você receba esse Jesus vitorioso, esse Jesus glorioso, esse Jesus que ressuscitou, não está mais na cruz, ressuscitou dos mortos. Esse Jesus que está vivo, que está em toda parte, que está no teu coração, que está junto com você. Eu quero que você o receba, para que você mude a sua vida e você seja um novo homem, uma nova criatura, para que você seja nascido de novo, para que você seja nascido de Deus e tudo que acontecer na sua vida agora seja vitória e seja sucesso. Primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, agora, junto comigo, é se reconciliar com Deus. E neste momento eu quero que você incline a sua cabeça e você no seu interior, você vai confessar só para você e só para Deus os seus pecados, os seus erros, tudo que você fez de errado na sua vida. Você vai agora confessar ao Senhor Jesus, só você e Ele, dentro do seu coração, com a sua cabeça inclinada, com seus olhos fechados, e você dizendo ao Senhor Jesus agora, com toda a humildade, tudo quanto você fez de errado na sua vida. Uma vez que você confessou os seus pecados, você agora vamos pedir perdão a Deus. Fale junto comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão de todos os pecados que eu cometi na minha vida, sejam aqueles que eu confessei agora, sejam aqueles que porventura eu tenha esquecido. Eu te peço perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, que tu prometeste, Senhor, que mesmo que meus pecados fossem vermelhos como o carmesim, tu os faria branco como a lã. Tu os jogarias no fundo do oceano, para nem deles se lembrar sequer por um dia. Eu te agradeço, Senhor, esse perdão. E agora, em nome de Jesus, eu quero perdoar, Senhor, todos aqueles que me fizeram mal um dia, Senhor. Eu quero perdoar e quero abençoá-los, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que me fizeram mal, Senhor, eu abençoo agora e eu perdoo. Eu quero que você agora vai dizendo no teu coração, para você mesmo, o nome das pessoas a quem você quer abençoar agora, a quem você quer perdoar, em nome do Senhor Jesus. E agora que você pediu perdão dos seus pecados, que você os confessou, e agora que você orou pelos seus inimigos, pelos seus adversários e os abençoou, eu quero que você agora diga com toda a tua força,
com a mão estendida, você diga comigo, repetindo comigo: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor, como meu único Redentor, como meu único intercessor, como meu único remissor. Eu te recebo agora como meu Senhor e meu Deus, como meu Salvador na minha vida. E prometo abandonar toda a necromancia, ou seja, culto aos mortos. E prometo, Senhor, abandonar o culto às imagens, ou seja, a idolatria. E te peço, Senhor, não me deixes mais cair em tentação. E me livra de todo o mal, Senhor. Porque só teu é o poder, só tua é a honra, só tua é a glória. Senhor Jesus, eu te recebo agora no meu coração. E a partir de agora, Senhor, eu quero vencer o mundo. A partir de agora, eu quero ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A partir de agora, eu farei proezas. A partir de agora, eu saltarei muralhas. A partir de agora, eu desbaratarei exércitos. A partir de agora, eu sou cabeça, não sou cauda. A partir de agora, eu estou por cima e não por baixo. A partir de agora, Senhor Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E o sucesso vai reinar na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Vamos todos orar agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E nos livra, Senhor, de todo o mal. Porque só teu, Senhor, é o poder. Só tua, Senhor, é a glória. Só tua é a honra, Senhor, para todo sempre. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te faça cheio de felicidade, de sucesso, de saúde, de prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim seja. Muito obrigado pela sua audiência. Você acabou de assistir o programa Em Busca de uma Nova Vida.